Bom, pessoal, meu nome é William, sou professor de Sociologia. Estou aqui fazendo um vídeo de apresentação, para participar do programa Professor Multiplicador. E aí eu escolhi esse tema sobre as minorias sociais, mais especificamente sobre a questão das relações raciais. E o recorte é sobre a nossa realidade no Brasil, E aí eu gostaria de começar falando sobre esse termo aqui, minoria, Muitas vezes a gente confunde o que seria essa minoria aqui, A minoria a gente pode ter duas possibilidades, No caso da sociologia, a gente trabalha com a ideia de uma minoria que seja política e uma ideia que seria uma minoria em questão de quantidade. Quando a gente fala de questão de minoria política, a gente está falando de grupos, que têm pouca representatividade política, Então, por exemplo, a gente está falando de relações raciais, vou usar o termo não brancos para relacionar aqueles que não estão, com tanto benefício e privilégio assim na sociedade, Por exemplo, a população negra e a população indígena, São grupos que têm pouca representação política no governo, seja no poder legislativo, executivo ou judiciário, São poucas pessoas negras e indígenas que participam de governos, prefeituras, Poucas pessoas negras e indígenas que participam do poder legislativo, ou seja, deputados, vereadores, senadores, E também no âmbito do judiciário, ou juízes, Diria então que esses são grupos que têm pouca participação, não por falta de engajamento, mas por falta de acesso. Minoria em quantidade seria o contrário, Seriam poucas pessoas, mas aqui a gente está falando de uma grande parcela da população, que mesmo assim, mesmo sendo em grande quantidade, ela não tem uma grande participação política, E aí a gente tem duas ferramentas dentro da área da sociologia para poder entender essa questão, que é o quê? Entender o que é o etnocentrismo e aquilo que combate o etnocentrismo, que seria o relativismo cultural. Ou seja, essas duas ferramentas, na verdade, elas vêm da antropologia, mas a sociologia ela abarca dentro da rede de ensino, básica, ela abarca as três áreas que o cientista político, o antropólogo, o sociólogo trabalham, Então a gente dentro da sociologia tem ferramentas de várias áreas, O etnocentrismo, ele seria a ideia do que a própria palavra diz, que seria o que? Uma etnia que ela está como se fosse a referência, do que é uma cultura, o que é um padrão de beleza, o que é um padrão de comportamento, E aquela etnia que não está de acordo com essa, ela estaria à margem. Então, se a gente pegar, por exemplo, o processo de colonização, da Europa com demais continentes, foi um processo que teve, uma atuação etnocêntrica, Foi colocado que a cultura da Europa como uma cultura principal, a cultura como referência para poder relacionar com as outras, no sentido de qualidade. E aí, essa prática, ela acaba o quê? Desmerecendo outras culturas também. Quando a gente pega na questão racial, essa etnia, que é uma etnia, por exemplo, a cultura da Europa, no processo de colonização, uma cultura branca, ela colocava a sua distinção, o seu fenótipo, como principal e colocava à margem aquele que não era parecido com o seu, tornava ele exótico, Então, o etnocentrismo, ele é uma cegueira com as diferenças culturais, Essas diferenças culturais, elas podem estar relacionadas também com o conceito de etnia, que é um grupo que tem uma mesma origem cultural, uma mesma origem histórica, religiosa, falam a mesma língua, Mas nem sempre são iguais em aparência física, E aí, o relativismo cultural, ele vem justamente na contramão dessa ideia, O relativismo cultural, ele é o quê? É uma proposta que veio do próprio conceito da física, de que nós temos que levar em consideração
o ponto de vista de quem observa, né? Então, o ponto de vista, ele é extremamente importante. Se eu estou na Europa, eu estou olhando para outro continente, né? Eu estou inserido em uma determinada cultura e eu não posso pegar a minha como referência para julgar a cultura do outro, né? Então, pode ser que uma coisa seja valorizada em uma cultura, em outra talvez não seja tanto assim. Por quê? Por causa de diferenças de origens, de função. A cultura ela é como se fosse uma segunda pele do nosso corpo, né? E nesse sentido, ela acaba tendo uma função no nosso dia a dia também, né? Agora, se vocês me perguntarem o seguinte, então tudo é um ponto de vista, e se a gente falar assim que o nazismo é um ponto de vista, aí a gente está utilizando o que a gente chama de anti-relativismo, que é eu aproveitar da teoria do relativismo cultural para quê? Para justificar uma prática que ela é discriminatória, tá? Então, nem tudo é só uma questão de ponto de vista, né? Isso aqui é uma forma da gente compreender a cultura do outro, aquilo que é estranho a mim, tá? Espero que tenham entendido. Obrigado pela oportunidade.